Vendo o iogurte que ainda estava nos lábios dela, apertei-a contra a mesa e acabei por a fazer jogar bilhar. Apenas porque este foi o terceiro dia do surto do vírus. Um vírus desconhecido eclodiu em todo o mundo, infectando a maioria das pessoas. Talvez seja minha sorte, ou talvez por ser órfão desde criança, eu não fui infectado. E eu estava bem no dormitório. A má notícia é que não havia muitos suprimentos no dormitório. Eu estava com fome há 3 dias. E havia ainda mais zumbis lá fora. Como uma pessoa comum que tem dificuldade em subir escadas, temo que serei devorado pelos zumbis assim que sair. Felizmente, meu estado de espírito é bom. Sempre adotei a atitude de que se posso viver, vivo, se não, não faz mal. Afinal, sou órfão desde criança, sem parentes ou amigos para me apegar. Minha própria vida não tem sido boa. Trabalhei duro por 18 anos para entrar nesta universidade conhecida por suas belas mulheres. No final, em 3 anos, eu não tive nenhuma namorada. E por ter tido um conflito com uma jovem casada, fui ridicularizado por vários grupos na escola desde então, e minha vida não poderia ser mais miserável. Mas eu não podia fazer nada. Eu sou apenas uma pessoa comum. Para esses ricos de segunda geração com poder e influência, eu só podia evitar os holofotes o máximo possível. Portanto, pensando no surto do vírus, aquelas pessoas que me perseguiam também terão um fim miserável. Não desgostei muito do surto do vírus, apenas que foi uma pena não poder me vingar pessoalmente. Não poder pisar no rosto daquelas pessoas é uma grande pena na minha vida. Assim que eu estava lamentando, de repente, uma voz de sistema soou em minha mente. Su Hong, identidade, humano, habilidades, nenhuma, companheira, nenhuma, para garantir a sobrevivência. Pacote inicial concedido, bastão de metal, poção de fortalecimento, habilidade básica, hipnose. Pode ser aplicada incondicionalmente a companheiras. O método de uso do sistema é que cada vez que um companheiro é adicionado, recompensas aleatórias de qualidade correspondente são obtidas com base na classificação do companheiro. Completar o check-in diário com as companheiras pode render uma recompensa adicional. Quando um painel apareceu do nada, eu voltei à realidade do meu torpor. A decepção se transformou instantaneamente em alegria incontrolável. É um sistema. Não é à toa que sou um otaku há tantos anos. Como alguém que só joga online e dorme, o conceito de sistema não me é nada estranho. Mas quando vi a introdução do sistema, não pude deixar de ficar atordoado por alguns segundos. Gerenciar check-in. Os sistemas dos outros não dão recompensas por subir de nível e matar monstros? Por que o sistema do meu não só tem hipnose como pacote inicial, mas a forma de obter recompensas é assim? E como exatamente é feito esse check-in? Com uma atitude de aprendizagem, quis pedir um tutorial em vídeo ao sistema. Mas neste momento, de repente ouvi batidas na porta do lado de fora. Franzi a testa. Levantei-me e olhei pelo olho mágico. Vi uma jovem de pele clara e temperamento aristocrático parada na porta. Mas neste momento, o rosto da jovem estava cheio de medo. Reconheci a identidade da outra parte imediatamente, sorri e disse, Liu Huiyan. Ela é uma herdeira mimada e teimosa, de uma família rica e poderosa, a mais famosa entre essas garotas populares. Ela tem o maior número de admiradores, mas essa mulher que os outros não se cansam de ver, eu realmente não quero ver nem um pouco. Porque Liu Huiyan é a pessoa que entrou em conflito comigo. Havia muitas pessoas naquela sala de aula interessadas nela, e para que Liu Huiyan não fosse incomodada, ela simplesmente se sentou ao meu lado, transformando instantaneamente esse meu eu invisível em um ponto focal. Isso não me faria receber tanto ódio, e no final ser alvo de tantas pessoas, ainda é por causa de Liu Huiyan. Ao conversar com sua melhor amiga, ela acidentalmente fofocou sobre Liu Huiyan, perguntando se Liu Huiyan gostava de mim. Liu Huiyan ouviu, ignorando completamente minha presença ali, me depreciou de cima a baixo. Eu só discuti algumas palavras com um pouco de raiva, e fui rotulado como de baixo caráter, moralmente corrupto. O rótulo de só discute com mulheres, por um tempo, os desinformados e os desinformados, todos correram para me atacar. Neste momento, estou curioso para saber como ela também está aqui, estou um pouco confuso. Os 3 andares inferiores deste prédio de dormitórios são dormitórios masculinos. Os 3 andares superiores são dormitórios femininos. Nos últimos dias há muitos sobreviventes, por falta de suprimentos, forçados a sair para procurar comida e água. Minha porta também foi batida várias vezes, mas eu não esperava que Liu Huiyan aparecesse aqui. Ela não deveria estar aqui. Não esperando que eu pensasse mais, Liu Huiyan do lado de fora da porta,
vendo que ninguém falava. Ela estava prestes a ir embora, quando um zumbi atraído pela batida na porta subiu da escada. O rosto de Liu Huyan ficou instantaneamente pálido. O zumbi pensante correu para cima, e quando Liu Huyan pensou que seria mordida até a morte pelo zumbi, eu abri a porta com um empurrão. Com uma mão, eu a puxei para dentro de casa, loucamente. Depois de fechar a porta, joguei Liu Huyan de lado. Meus movimentos bruscos fizeram Liu Huyan ranger os dentes. Su Hong, é você. Liu Huyan, que voltou a si, levantou a cabeça e me reconheceu. Um lampejo de culpa passou por seus olhos. Eu examinei Liu Huyan, um pouco sem palavras. Este é o meu dormitório. Você bateu na minha porta. Não sou eu. Seria você? Liu Huyan ficou sem palavras. Uma expressão de constrangimento apareceu em seu rosto, voltando ao passado. Quando Liu Huyan tinha essa expressão, alguém iria ter azar, aqueles admiradores dela. E sua família protetora, quem quer que fizesse Liu Huyan ficar com raiva, seria punido de várias maneiras. Mas os tempos mudaram. Eu ri sem me importar, inclinei a cabeça para a frente com um olhar agressivo. Não posso deixar de dizer que Liu Huyan é realmente bonita. Aquele rosto delicado e belo combinado com a juventude e o frescor, os traços de Liu trazem uma beleza pura. Sua figura é ainda mais impecável. Vendo-a morder os dentes de prata, qualquer outra pessoa pensaria. Não tenho a certeza do que fiz de errado, mas infelizmente, quem está à sua frente sou eu, Liu Huyan. Lembro-me que fui eu quem a salvou. Nenhum obrigado até agora. A sua atitude também não é muito boa, disse eu, dando 2 passos em direção a Liu Huyan. Olhando de cima para baixo para Liu Huyan, que era mais baixa do que eu, os meus olhos não puderam deixar de dizer, odeio-a, mas odeio-a. Tenho que olhar, esqueci-me, posso dizer agora. A sua vida vale apenas um obrigado? Claro que não. O que quer? Posso dar-lhe dinheiro. Se quiser outra coisa, também serve. Desde que eu tenha, posso dar-lhe. Se eu tiver, pode dar-me, certo? Sim. Recebi a resposta afirmativa de Liu Huyan. Eu disse naturalmente, então eu quero você. Assim que disse isso, Liu Huyan ficou chocada por um momento. As suas bochechas coraram. Que piada, Su Hong, mesmo que me tenha salvado. Não gosto deste tipo de provocação, não tem piada nenhuma. Eu disse que era uma piada? Vendo Liu Huyan tão zangada, não disse mais nada. Já que eu a salvei. Ouça-me ou eu entrego aos zumbis lá fora. Escolha o seu caminho. Vendo que eu não estava a brincar, Liu Huyan recuou timidamente 2 passos, colando as costas à parede. Um arrepio percorreu o seu corpo. Su Hong, mesmo que me ameace assim, você o quê? Eu sorri maliciosamente para ela. Eu só posso concordar relutantemente em namorar consigo, mas não farei mais nada consigo. Neste momento, Liu Huyan estava visivelmente relutante, mas percebeu que estava isolada e desamparada, completamente incapaz de resistir. Ela teve que ceder pela primeira vez na vida. De repente, a voz do sistema soou. Companheira 1, Liu Huyan. Pausa. Recompensa, poção de recuperação. Ao usá-la, todos os estados negativos são eliminados e o corpo retorna ao seu auge. No momento em que Liu Huyan cedeu, o sistema considerou-a uma companheira. Então um acordo verbal era suficiente? O que é isto? Eu verifiquei o painel do sistema com surpresa. A lista de companheiras também tinha informação de Liu Huyan. AD, 20. Estado, com fome. Check-in diário, não concluído. Havia apenas 3 itens no total, e um deles estava em branco. O que isso significa? Estava apenas marcado como munição, mas não prestei muita atenção a isso. Agora estava a admirar. O corpo de Liu Huyan, cobiçado por muitos. Eu não disse que não faria mais nada? Não olhe para mim assim. Liu Huyan encolheu-se timidamente, abraçando-se com força. Era óbvio que ela ainda tinha algumas ilusões irrealistas. No segundo seguinte, Liu Huyan tinha uma marca de palma no rosto. Eu recolhi minha mão e sorri. Embora eu não saiba quais pensamentos infantis você ainda tem, a partir de agora. O que você pensa não importa mais. Eu abri o sistema diretamente, nas informações pertencentes a Liu Huyan. Adicionei uma barra de status, escrevendo obedeça minhas ordens. Eu não escolhi hipnotizá-la completamente, fazendo Liu Huyan perder a si mesma. Isso a transformaria em alguém que eu pudesse controlar à vontade, e seria muito fácil para Liu Huyan. E perderia recompensas. Su Hong, você se atreve a me bater? Liu Huyan se recuperou do choque. Ela sempre foi uma garota mimada que não pensava nas consequências de suas ações e não suportava nenhuma mágoa.
Eu dei esse tapa em você. Sentindo-se extremamente humilhada, Liu Huyan explodiu, levantando a mão para tentar me bater. Pare, eu disse calmamente. Ao ouvir isso, Liu Huyan quase riu de raiva. Você me manda parar e eu paro. Mas no segundo seguinte, para sua surpresa, seu corpo de repente ficou fora de controle e parou no lugar. O que você fez comigo? Liu Huyan tentou controlar seu corpo novamente, mas o corpo não parecia mais ser dela. Não obedecia às suas ordens. Vendo o olhar de teste de Liu Huyan, meus lábios se curvaram levemente. Ajoelhe-se. Assim que disse isso, Liu Huyan sentiu seu corpo afundar e suas pernas se ajoelharam sem controle. Seu rosto altivo e orgulhoso mostrou pela primeira vez uma expressão de pânico. Espere, que situação é essa? Por que não consigo controlar meu corpo e, em vez disso, obedeço às ordens de Su Hong? Liu Huyan não conseguia entender a situação. Nesse momento, minha sombra já estava refletida no pequeno rosto de Liu Huyan. Liu Huyan, vamos jogar um jogo. Você vê aquela caixa de pregos na mesa? Foram esses que, no último ano, alguns pretendentes, para se vingarem de mim, colocaram deliberadamente na minha cama. Ao ouvir isso, Liu Huyan sentiu um mau pressentimento. A aliança está ficando pervertida. Não fui eu quem os mandei fazer isso, então você não os impediu? Eu não esperava que eles fizessem algo tão extremo. Eu não fiz de propósito. Então, apenas porque você não fez de propósito, eu deveria ser torturado por tanto tempo. Desculpe. Eu interrompi o pedido de desculpas de Liu Huyan e peguei os pregos de ferro. Você não quer que eu faça outras coisas, certo? Contanto que você coma todos eles, eu prometo não fazer nada. Que tal? Liu Huyan olhou para a caixa de pregos finos e ficou instantaneamente pálida de medo. Escolha a mim ou a esta caixa de pregos. Eu não quero. Liu Huyan, apavorada, recusou rapidamente. Então está tudo bem. Eu estalei os dedos, cancelando a hipnose de Liu Huyan. Liu Huyan, que estava imóvel, recuperou o controle de seu corpo novamente. Vendo sua aparência relutante, eu me senti satisfeito. O barulho de vidro sendo quebrado ecoou na sala aleatória. 3 horas depois, o som do sistema soou. Estado de Liu Huyan, companheira, ferimento leve. O check-in de hoje foi concluído. Recompensa, pílula de reforço. Depois, comi um pedaço pequeno de carne. Depois de verificar as 2 pílulas de reforço do sistema, Liu Huyan enterrou o rosto nos cobertores, encolhida e soluçando baixinho. O efeito da pílula de reforço é simples. Após o uso, melhora significativamente a condição física e pode ser usada cumulativamente. Peguei imediatamente as 2 pílulas, abri as tampas e as apliquei. Imediatamente, um calor intenso percorreu meu corpo. O corpo que estava um pouco fraco há pouco tempo se encheu de força novamente, e a condição física aumentou consideravelmente. E obtive forte imunidade, ignorando os danos causados pelo vírus zumbi, e as funções do meu corpo foram restauradas ao auge. Além disso, descobri que meu tempo de recarga parecia ter sido redefinido. Olhei para o sistema. O check-in diário só tem uma recompensa, mas tudo no painel de Liu Huyan se tornou uma segunda vez. Nesse momento, também comecei a pensar em assuntos sérios. Isso é como mudar de local, encontrar suprimentos e outras garotas. Depois de pensar muito, peguei meu celular, abri a lista de mensagens, que estava vazia, sem nenhum ponto vermelho. Peguei novamente a calça de Liu Huyan, que estava pendurada ao lado, e encontrei o celular dela nela. Mas, infelizmente, o celular já estava sem bateria. Tive que conectá-lo ao carregador portátil para ligá-lo. Em seguida, usei a impressão digital de Liu Huyan para desbloqueá-lo. Ao abrir o WeChat, era completamente diferente do meu. As mensagens de Liu Huyan já estavam incessantes. Havia um grupo de mídia social do campus com 500 membros, com o maior número de mensagens. Ao abrir, ainda havia pessoas falando. Vendo as contínuas mensagens de pedido de socorro no grupo, também usei o WeChat de Liu Huyan para enviar uma nova mensagem, tornando-me instantaneamente o foco de todos. Ainda há garotas no dormitório. Me mandem a localização por mensagem privada. Levarei as pessoas primeiro para as mais próximas. Esta mensagem foi enviada para todos os grupos instantaneamente. No início, todos pensaram que era uma brincadeira, mas ao ver o nome do WeChat, seus olhos se iluminaram. Deusa Huyan, você ainda está viva. Ótimo, é a deusa Huyan, a esperança. Como um foco constante em vários círculos sociais, a aparição de Liu Huyan reacendeu a esperança de muitas pessoas. Todos sabiam que a família de Liu Huyan era influente.
Então não duvidaram da veracidade das palavras de Liu Huyan. Talvez a família de Liu Huyan não tenha sido infectada e veio salvá-la. E salvar outros pelo caminho. Naturalmente, vários bate-papos em grupo explodiram. Sou uma garota, estou no prédio leste. Mana Huyan, por favor, venha me salvar. Deusa Huyan, posso me apresentar, por favor, mande alguém me salvar. Vocês garotos saiam. Não viram que Huyan disse que eram garotas? Que sem vergonha! Huyan, eu sou sua melhor amiga. Você pode vir me salvar primeiro? Agora estou olhando para todos dos bastidores com tanta profundidade. Começou a filtrar a localização de cada um. Há tantos zumbis lá fora, é muito difícil procurar por pessoas vivas em cada quarto. É mais eficiente assim. Mas logo descobri que pensei demais, embora houvesse muitas pessoas pedindo ajuda. Mas mais da metade são homens. Depois que eles disseram que eram mulheres, eles ainda queriam adicionar amigos e tentar a sorte. Ignoro completamente esse tipo de profundidade, e as poucas garotas restantes estão muito longe, é muito difícil passar. Minha habilidade atual pode limpar os zumbis no prédio andar por andar, mas se o número for muito grande e eles vierem juntos. Eu realmente não tenho bons métodos. Enquanto eu estava preocupado com isso, uma mensagem apareceu e me puxou de volta. Foi enviado por alguém chamado Bai Sizi. Irmã Huyan, sua família veio te salvar? Onde você está agora? Se for conveniente, você pode vir ao 602 do edifício norte me salvar? O edifício norte não é onde estou? Mas este nome é muito familiar. Será que é ela? Lembrei-me do dia em que tive uma discussão com Liu Huyan. Naquela época, Liu Huyan foi perguntada por um amigo se ela gostava de mim, o que fez Liu Huyan explodir, e quem fez essa pergunta parecia ser Bai Sizi. Não pude deixar de rir friamente e rapidamente procurei informações sobre Bai Sizi em minha mente. Ela era uma garota gentil, medrosa, sem muitos amigos. Embora sua origem fosse comum, sua aparência e figura não eram inferiores a ninguém, então ela também atraiu muita atenção. Quando ela chegou aqui, muitos filhos de ricaços a cobiçaram e queriam gastar dinheiro para sustentá-la, mas infelizmente, Bai Sizi tinha apenas um amigo. E esse amigo é Liu Huyan, e as duas se dão muito bem, quase sempre juntas. Isso fez com que um grupo de filhos de ricaços ficasse honesto. Lembrei-me da aparência de Bai Sizi, e a primeira coisa que pensei foi a figura ainda mais exagerada de Liu Huyan. Então enviei uma mensagem: espere por mim. Eu estarei aí em breve. Depois de largar o celular, chamei Liu Huyan para acordar. Deitada na cama, Liu Huyan acabou de acordar, sentindo como se tivesse tido um pesadelo. Espere, isso não parece ser um sonho. Ela abriu os olhos e me viu ainda ao seu lado. Liu Huyan rapidamente se cobriu com o lençol e vestiu suas roupas. Suba comigo para encontrar Bai Sizi. Assim que eu disse isso, o rosto de Liu Huyan imediatamente mostrou pânico incontrolável. Não, ela não te ofendeu. Não vá machucá-la. Dizendo isso, Liu Huyan agarrou meu braço diretamente, parecendo muito implorante. Após a lição de agora. Os olhos de Liu Huyan agora estavam claros, não ousando dizer nada excessivo. Vendo a aparência um tanto patética de Liu Huyan agora, eu me senti muito satisfeito. Estendi a mão e esfreguei a cabeça de Liu Huyan. Eu fiz algo de errado com ela. Isso dependerá de sua performance. Liu Huyan tremeu, parecendo ter lutado muito consigo mesma. Finalmente baixou a cabeça, com uma expressão de desistência, quando ele achou que eu faria o mesmo de antes. Eu disse a ele para prender o cabelo. O que isso significa? Liu Huyan, com pouca instrução, não entendia nada do que eu queria fazer. Depois de muito tempo, Liu Huyan enxugou as lágrimas, e sentindo-se injustiçada, quis chorar alto. Mas sua garganta doía tanto que ela nem conseguia falar. Abriu a boca e o leite que acabará de beber escorreu. Podemos não procurá-lo agora? Liu Huyan, com um corpo sombrio e a arma em punho. Não, eu só prometi não machucá-lo. Não disse que não o procuraria. Eu disse, como se fosse óbvio, você descansou? Vá comigo. Não dei a Liu Huyan escolha, peguei um pedaço de pau e abri a porta. Essa ação de último momento alertou Liu Huyan sobre os zumbis do lado de fora. Não importa, eu cuidarei disso. Liu Huyan realmente queria perguntar, de onde você tira essa confiança? Mas lembrando da situação em que ela não conseguia se mover antes, ela não pôde deixar de imaginar secretamente se Su Hong tinha algo como telecinesia, que o permitiu controlá-la. Afinal, com o surto de zumbis, não seria estranho ter superpoderes. Pensando nisso, Liu Huyan o seguiu, meio cética.
Meu dormitório já tinha poucas pessoas, e com o surto de zumbis. A maioria das pessoas não estava nos dormitórios, então havia poucos zumbis. Assim que saímos, alguns zumbis ouviram o barulho e imediatamente levantaram a cabeça, fugindo e correndo em nossa direção. Liu Huyan, assustada, instintivamente se aproximou de mim. Eu, sem pressa, peguei o pedaço de pau e bati na cabeça de um zumbi, seguido de um golpe lateral. O ataque sem técnica conseguiu explodir a cabeça de um zumbi. 3 zumbis foram arremessados para trás. Suas cabeças bateram na parede e ficaram imóveis. Liu Huyan olhou para a cena atordoada, os pequenos pensamentos que acabará de ter. Foram silenciosamente desfeitos. Continuamos subindo, e eu continuei abrindo o corredor da mesma maneira. Bati em algumas portas durante o trajeto, mas não obtive resposta, então continuamos subindo. Durante o trajeto, Liu Huyan também me perguntou por que eu sabia que Bai Sisi estava no andar de cima. Ouvi-me dizer que peguei o celular dele. Liu Huyan ficou tensa imediatamente. Você viu meu WeChat? Meus pais me mandaram mensagem? Não, eu também prestei atenção especial. No entanto, a família de Liu Huyan não tinha novas mensagens. Era óbvio que a maioria deles já estava morta. Se não acredita, pode ver você mesma. Eu disse, entregando o celular para Liu Huyan. Ao pegar o celular, ela imediatamente abriu o registro de conversas com a família, olhando para as mensagens vazias. Mas Liu Huyan ainda mantinha uma ponta de esperança. Talvez seus telefones estivessem quebrados, ou talvez não tivessem internet como ela. Vamos, depois de resolver o último zumbi, chegamos ao 602. Dei um sinal para Liu Huyan bater na porta e logo a porta se abriu por dentro, e uma garota da mesma idade de Liu Huyan espiou. Ao ver Liu Huyan, ela exclamou surpresa, Irmã Huyan, é você mesmo. Dito isso, Bai Sisi abriu a porta e deixou os dois entrarem. Depois de fechar a porta e confirmar a segurança, Bai Sisi abraçou Liu Huyan com entusiasmo. Sisi, há um estranho aqui. O corpo de Liu Huyan, que tinha acabado de se exercitar, doía ainda mais com o abraço de Bai Sisi, mostrando que elas tinham uma relação muito boa. Bai Sisi abraçou por um tempo antes de soltar e, ao ver-me, lembrou-se de que havia mais uma pessoa. Desculpe. Quem é ele? Ele é Su Hong. Quando Liu Huyan tentou apresentar o relacionamento delas, ele hesitou, com alguma dificuldade em falar, mas ao virar-se e ver que eu estava olhando para ele, Liu Huyan desistiu de lutar. Ele é meu namorado. Depois de dizer isso, Liu Huyan sentiu que havia perdido toda a sua força. Bai Sisi sorriu levemente, em seguida, em seu rosto doce, apareceu uma expressão de incredulidade. Nesse momento, eu também me aproximei e abracei a cintura de Liu Huyan, um movimento parecendo extremamente íntimo. Vendo Liu Huyan sem resistência, o choque no coração de Bai Sisi era indescritível. Ele sabia que Liu Huyan era muito sensível ao contato físico. Ela se importava com contato excessivo até mesmo com garotas com quem tinha um relacionamento próximo em sua vida, quanto mais com homens. Mas a cena diante dele quebrou completamente sua percepção de Liu Huyan, e o que o deixou ainda mais surpreso foi: Su Hong não é aquele garoto que teve um conflito com a irmã Huyan e sobre quem ela fofocou? Irmã Huyan, então você realmente gosta dele. Você o insultou tão rudemente da última vez, eu pensei que você realmente o odiasse. Liu Huyan sabia que Bai Sisi tinha entendido mal alguma coisa. Mas ele não podia explicar, então apenas assentiu amargamente para confirmar. Bai Sisi queria perguntar mais alguma coisa. Mas neste momento seu rosto corou, e ela desviou o olhar um pouco envergonhada. Eu ainda estou aqui. Por que você não presta atenção? Vocês quase se beijaram. Irmã Huyan também. Por que você não diz nada? Eu queria perguntar, o que devemos fazer agora? Eu também parei meus movimentos e olhei para Bai Sisi. Talvez não houvesse outra roupa. Bai Sisi estava vestindo apenas uma camiseta fina e um short super curto, e sob a luz, seu corpo esguio projetava-se, revelando o lado mais sedutor de Bai Sisi em toda a sua glória. E ao contrário do estilo encantador de Liu Huyan, embora seu corpo fosse mais desenvolvido que o de Liu Huyan, ela tinha um charme mais puro e límpido. Parecia que eu sempre fui bom nos estudos. Provavelmente já fui espancado pela sociedade. Planejamos ver outros quartos. Depois de coletar alguns suprimentos, mudaremos de posição. Você quer se juntar a nós? Eu respondi casualmente. Meu coração estava pensando em como conseguir Bai Sisi sob meu comando. A ameaça é o último recurso. Isso não me daria nenhuma satisfação de vingança.
Já que tenho habilidades como um sistema, é claro que farei com que Bai Sizi caia sem saber. Enquanto isso, torturando Liu Huyan. Tudo bem, preciso ir com vocês? Bai Sizi perguntou. Espere. Mal terminei de falar e fiquei ligeiramente atordoado. Nesse momento, o som de notificação do sistema veio aos meus ouvidos. Parceira 244, pontuação S, recompensa compartilhada. Pode escolher uma das suas habilidades para compartilhar com a parceira. O sistema sugere compartilhar a imunidade à infecção. Isso também conta como julgamento de parceira? Eu apenas disse algo casualmente e não esperava que o julgamento do sistema fosse tão simples. Isso me poupou o esforço. Já que posso usar hipnose, a próxima coisa a fazer é simples. De relance, olhei para a recompensa. Embora não fosse algo para melhorar minha força, também não era ruim. Imediatamente compartilhei a imunidade à infecção. Espero que a recompensa por fazer o check-in mais tarde me ajude mais. Idade 20, estado, alegre. Hoje é para fazer o check-in. Meu olhar pousou em Bai Sizi, olhando-a de cima a baixo cuidadosamente. De repente, uma mão fina puxou a barra da minha roupa. Olhei para baixo e vi Liu Huyan com uma expressão nervosa. Você não me prometeu não machucá-la? Vou apenas dar uma olhada. Vamos sair para fazer algo. Deixe Bai Sizi esperar aqui. Liu Huyan não hesitou e me seguiu conscientemente. Irmã Liu Yan, vocês vão agora? Sem preparação, não seria muito perigoso? Tenho um machado no meu quarto. Vocês querem? Bai Sizi disse, apontando para o machado na cabeceira da cama. Sim, sinto que Liu Huyan mudou completamente depois de ter um namorado. Ela não disse nada agora. Se fosse antes, ela certamente teria me puxado para conversar muito. Mas Bai Sizi não se importou muito. Ela sentou-se na porta e ficou esperando. Seus pensamentos um pouco confusos também começaram a vagar. Ela se lembrou que Su Hong parecia ter entrado em conflito com Huyan. E ela foi alvo de muitas pessoas. E ela parecia ser a principal culpada por isso. Um sentimento de culpa surgiu espontaneamente. Se eu não tivesse feito aquela pergunta naquela época, se eu pudesse ter ajudado Su Hong quando ele estava sendo intimidado, ela deveria fazer algo para compensar? No corredor, olhei para a hipnose no painel de Bai Sizi. Acenei com a cabeça satisfeito, enchendo Bai Sizi de culpa, fazendo-a querer compensar seus erros. Pensando que ela não recusaria nada que eu dissesse. Liu Huyan, chamei friamente. Você acabou de dizer que eu era uma estranha, certo? Não, eu não quis dizer isso. Liu Huyan sentiu um arrepio nas costas. Eu explico. É só que eu não me importo com o que ela disse. Com um movimento casual, abri uma porta, descobri que não havia ninguém lá dentro. Peguei Liu Huyan pelo pulso, puxei-a para cima de uma mesa, e então a fiz jogar Tai Chi. E disse friamente, dê o seu melhor, ou trarei Bai Sizi para o lugar de vocês. Nesse momento, Liu Huyan sentiu que tinha sido enganada. Ela parecia ter sido enganada por sua amiga. Aquelas garotas lhe disseram claramente. Homens são muito mais fracos que mulheres, geralmente precisam de muito descanso, mas Su Hong simplesmente não parava. Liu Huyan não pôde deixar de sentir medo do futuro, e até pensou em deixar Bai Sizi entrar para ajudá-la a compartilhar a dor. Não, isso está errado. Como eu poderia pensar assim? Liu Huyan balançou a cabeça, lutando consigo mesma. Em breve, o sexto andar foi completamente revistado. Mas nenhum sobrevivente foi encontrado, mas encontraram alguma comida e água, 5 pães. 4 pacotes de macarrão instantâneo. O estoque desses estudantes não é bom? Enquanto eu comia um pão, passei um para Liu Huyan. Liu Huyan não comia nada há 3 dias. Vendo a comida agora, seus olhos brilharam. O pão que ela nem queria olhar antes, Liu Huyan devorou. Comeu um e ainda estava insaciável. Olhou para mim com expectativa. Não se preocupe, comigo, você não será maltratada. Se quiser comer, falaremos sobre isso quando voltarmos. Bai Sizi ainda está esperando por você. Dito isso, esfreguei a cabeça de Liu Huyan. Liu Huyan estava cada vez menos relutante com isso. Ao retornar ao dormitório de Bai Sizi, Liu Huyan viu ao entrar. Bai Sizi, com uma expressão antinatural, distribuiu a comida para Bai Sizi. Enquanto comia, Bai Sizi olhava furtivamente para Su Hong, como se estivesse observando algo. Várias vezes ela quis falar, mas hesitou. Essa garota não quer perguntar a Su Hong como ela acabou se envolvendo com ele. Sizi, o que há de errado? Você parece estar olhando para ele. Há algo. Ah, minha mãe. Bai Sizi coçou a cabeça com um pouco de vergonha. É tão óbvio. Liu Yan, você descobriu tão rápido?
Eu estava pensando. A briga que a irmã Liuyan teve com ele antes. A culpa é minha por falar demais. Se eu não tivesse dito nada, estaria tudo bem. Ao ouvir isso, Liu Huyan finalmente suspirou aliviada. Não importa, são coisas do passado, não pense muito. Coma primeiro. Sim, Bai Sizi assentiu. Liu Huyan pensou que isso seria o fim. Mal sabia ela que, depois de consolá-la, isso fez Bai Sizi se sentir ainda mais culpada. Mais tarde, ela ainda iria pedir desculpas a Su Hong. Após lutar 3 vezes em um dia, Liu Huyan estava mental e fisicamente exausta e adormeceu rapidamente após uma refeição farta. Neste momento, as nuvens no céu tinham uma tonalidade amarela. Com o pôr do sol, os zumbis fora da margem do rio também se tornaram ativos. O número desses zumbis estava começando a crescer. Analisei os hábitos dos zumbis enquanto planejava as ações de amanhã. Afinal, não podemos ficar aqui para sempre. Nesse momento, uma voz suave soou atrás de mim. Bai Sizi aproximou-se sorrateiramente. O que foi? Respondi com uma expressão normal. Aquilo. Você se lembra daquele assunto antes? Eu sempre me senti culpada por você. Huyan me disse para não mencionar isso novamente, mas ainda me sinto inquieta e quero me desculpar sinceramente com você. Então, você pode me perdoar. Neste momento, Bai Sizi estava com uma atitude sincera, com a cabeça baixa quase tocando o chão. Mas eu ri friamente. Se o perdão pudesse compensar algo, eu já teria perdoado você. Ao me ouvir dizer isso, Bai Sizi tremeu. Seu já existente sentimento de culpa foi substituído por arrependimento. Desculpe, você não precisa se desculpar. Interrompi o primeiro, deixando Bai Sizi sem saber onde se esconder. Então ele ainda está pensando nisso. Eu sou realmente uma pessoa má. Desculpe, eu realmente errei. Por favor, me dê uma chance de me redimir. Posso fazer qualquer coisa, não quero ser odiado pela pessoa que a irmã gosta. Neste momento, Bai Sizi sentiu sua mente ficar em branco. O desejo de ser perdoado atingiu o pico, e ele tomou uma decisão em seu coração. Mesmo que ele tivesse que sair para atrair os zumbis, ele não reclamaria. Um leve sorriso surgiu em meus lábios. Ok, então darei a você a chance. Depende se você consegue aproveitá-la. Ao ouvir isso, Bai Sizi ficou revigorado. Olhou para mim com gratidão, pronto para ouvir minhas exigências. A partir de agora, você fará o que eu disser, e isso continuará até amanhã de manhã, e então eu o perdoarei. Então, não tenho problema. Bai Sizi concordou imediatamente sem hesitar. Muito bem, estou com um pouco de frio agora, venha me dar um abraço. Ok. Bai Sizi estava prestes a levantar a mão. Imediatamente, ele parou no lugar, duvidando se tinha ouvido corretamente. Você quer que eu o abrace? Sim, por quê? Depois de receber uma resposta afirmativa, o rosto de Bai Sizi imediatamente ficou vermelho. Mas você é o namorado da irmã. Como posso fazer isso? Não se preocupe, ela não se importará. Como isso é possível? Mesmo que ela não se importe, ainda não posso. Isso está errado. Se você está com frio, não pode simplesmente cobrir-se com um cobertor. Neste momento, Bai Sizi estava um pouco ansioso. Ele espera que eu não faça mais esse tipo de pedido, e eu o rebati com uma frase, então não procure meu perdão. A chance te foi dada, você não a valorizou. Essa frase caiu como um raio. Colocou Bai Sizi em um dilema. Como isso pôde acontecer? Ele estava se sentindo mal. A culpa começou a lutar com seus princípios. Depois de um longo silêncio, Bai Sizi disse com a voz fraca. Então, apenas desta vez. Dito isso, Bai Sizi ficou envergonhada na minha frente, virando a cabeça para o lado. Não ousou me encarar. Em seguida, Bai Sizi abriu os braços, seu corpo em roupas finas. Abraçou-me diretamente. Seu coração estava batendo tão forte de nervosismo que parecia que ia saltar, e a direção em que ela virou a cabeça. Aconteceu de poder ver Liu Huyan dormindo. Uma sensação muito estranha. Continuava a chocar os nervos de Bai Sizi. Isso a fez travar novamente, seu cérebro ficou em branco. Bom! Um sorriso de aprovação apareceu no meu coração, sentindo o calor do corpo de Bai Sizi, olhando para os lábios finos e rosados da garota. Ainda podia sentir aquele leve perfume, especialmente quando Bai Sizi tremia de nervosismo, deixando as pessoas com o coração acelerado. Ela levantou a cabeça para me olhar. Eu fiz outro pedido, e Bai Sizi obedeceu. Mas assim que ela me encarou, sentiu seu corpo ficar rígido e foi levantada. E sua boca foi bloqueada. Seus olhos se arregalaram, querendo lutar. Mas eu parei de repente. Você não concordou comigo só para ouvir uma frase.
Agora estou pedindo para você não se mover. Liu Huyan está dormindo. Não a acorde. Ouvindo minhas palavras, Bai Sizi ficou rígida por um momento, olhou para Liu Huyan dormindo na cabeceira da cama. A força para lutar começou a diminuir gradualmente. Em seguida, na sala soou o som de limpeza de janelas. Tarefa concluída. Recompensa de habilidade: selar e reprimir. Pode criar uma área de alta pressão em um local designado. Objetos na área são controlados por um forte vento. Após 2 segundos, são repelidos com força. Olhando para a descrição semelhante a uma interface de jogo, acariciei Bai Sizi em meus braços. Limpei as lágrimas restantes nos cantos de seus olhos e a cobri com um cobertor. Eu então fui para a cama de Liu Huyan. Abracei Liu Huyan. Liu Huyan abriu os olhos sonolenta, vendo que era eu. Hesitou por alguns segundos, então escolheu ficar em silêncio, quieta ao meu lado. Ele realmente não sabia o que fazer. A razão lhe dizia que se isso continuasse, ele poderia se tornar um escravo. Mas a realidade lhe dizia que ele não tinha escolha. Neste momento, Bai Sizi também estava com o mesmo humor pesado de Liu Huyan. Ela estava deitada na cama, encolhida sob o cobertor, as lágrimas molhando uma área sem que ela percebesse. Ela era como uma estudante assustada, apavorada até o desespero. Ela não podia acreditar. Qual seria a cena se Liu Huyan descobrisse? Sizi, por que seus olhos estão tão vermelhos? Liu Huyan viu Bai Sizi com os olhos vermelhos de chorar. Perguntou preocupada. Você não deve ter dormido bem? Não é nada. Bai Sizi forçou um sorriso, fingindo que nada tinha acontecido. Liu Huyan não duvidou disso. É estranho conseguir dormir bem depois do surto de zumbis, mas ele de repente descobriu de novo que parecia ter dormido muito bem ontem. Esta foi a primeira vez que ele dormiu bem depois disso, e ele se sentiu particularmente em paz ao acordar de manhã. O que vamos fazer mais tarde? Vamos para outros andares? Já passamos, vamos direto para fora. Vocês peguem as coisas e me sigam. Este lugar não é adequado para morar por muito tempo, eu já planejei isso há muito tempo. Vamos direto para o supermercado dentro do campus, pegar suprimentos suficientes primeiro e depois encontrar um local para ficar. Então podemos cuidar das coisas importantes, continuar procurando por estudantes desesperados que sobreviveram. Não há como, sou uma pessoa de bom coração. Só de pensar que tantas estudantes universitárias estão em desespero no apocalipse, meu coração dói. Mas antes disso, vamos pegar a recompensa de hoje primeiro, e não será tarde demais para sair. Bai Sizi, se você não dormiu bem, volte e tire uma soneca, eu te chamo mais tarde. Não precisa. Bai Sizi rapidamente acenou com as mãos para recusar. Tudo bem, eu respeito a escolha de Bai Sizi. Diretamente na minha frente. Neste momento, Liu Huyan pressionou o peito dele com a mãozinha. Ela queria se recuperar, voltar à sua antiga arrogância e me censurar severamente. Mas depois da minha opressão, a maneira como Liu Huyan agora se enfurece é como uma esposa mimada que sofreu alguma injustiça. Me fez não aguentar ser muito duro. Ok, prometo a você, não farei isso da próxima vez. Sério? Liu Huyan ficou muito surpresa, não esperava que eu fosse tão razoável desta vez. Logo completei o check-in diário, ganhando o talento mestre de competição, que me permite dominar automaticamente várias técnicas de competição. E cresci rapidamente em batalha. Olhando para as recompensas de hoje, foi considerado bom. Ossos azuis. Como uma cena infernal, as duas mulheres se aproximaram de mim involuntariamente, sem ousar desviar o olhar. Não perdi um momento e caminhei em direção ao supermercado mais próximo. Passei por outros edifícios de dormitórios. Muitos sobreviventes presos em seus quartos, vendo alguém do lado de fora, alguns abriram diretamente as janelas. Gritando por ajuda, alguns permaneceram em silêncio, observando tudo. Muitos reconheceram Liu Huyan e ficaram chocados. Que situação? Aquela é Liu Huyan? Ela está bem e acompanhada por um homem. Quem é ele? Por que ele está tão sério? Com que direito ele segura a mão de Huyan? Admiradores de Liu Huyan, incontáveis. Todos olharam para aquela cena com o coração partido, e eu não parei mais. Aqui são todos os dormitórios do sul, apenas um é misto, porque muitas garotas foram para a rua. Os dormitórios femininos não eram suficientes, então foi assim que foi arranjado. Então não adianta ter mais sobreviventes. Não posso me registrar. Liu Huyan prestou mais atenção àquela direção, mas não sentiu nada de incomum. Ele também não era estúpido. As pessoas que nem conseguem sair de casa, como poderiam ajudá-lo? Embora um pouco inútil. Mas ele teve que admitir que estar comigo parecia mais seguro.
Sim, ele sentiu segurança, então não se aproximou. Definitivamente não foi por se render. Ao chegar ao local do supermercado, eu esperava muitos zumbis. Mas inesperadamente, o interior estava muito quieto, um espaço escuro, deveria atrair zumbis. Deveria estar reunido aqui durante o dia, mas agora não há zumbis no supermercado. As prateleiras lá dentro estavam derrubadas, e vários produtos estavam espalhados pelo chão. O que Su Hong estava esperando? Não vai pegar as coisas? Liu Huyan estava um pouco ansiosa, porque viu muitos lanches que gostava. Não se separem depois de entrar, peguem as coisas juntos. Liu Huyan assentiu obedientemente. Felizmente, ele entrou comigo. Eu estava vasculhando os suprimentos enquanto observava o entorno com cautela. Algo estranho sempre esconde um demônio. Eu não acredito que os zumbis não se reunissem aqui. Nesse momento, um som esparso de passos veio de fora do supermercado, mas não era o som de zumbis. Havia pessoas, eu não tinha ideia. Contanto que não fossem zumbis, então deixei as duas garotas pararem de vasculhar e olhei para a porta do supermercado. Irmão, seu método é muito bom, atraiu tantos zumbis do supermercado para fora. Se não fosse você, irmão. Ok, não diga coisas desnecessárias, apresse-se e leve tudo o que puder. Em breve, 7 ou 8 pessoas entraram no supermercado. Mas ao ver que havia pessoas dentro do supermercado, todos ficaram chocados. Eu olhei para eles com mais calma. Eram alguns estudantes do campus, mas todos pareciam malandros e eu os conhecia. O homem à frente se chama Dai Jiali, um dos admiradores de Liu Huyan, e o primeiro playboy a liderar as pessoas para me atacar. Ao ver Liu Huyan, seus olhos se iluminaram instantaneamente, um brilho de surpresa incontrolável. E quando os outros viram que havia apenas um homem e duas mulheres, suas expressões mudaram de espanto para surpresa, meu canto do olho se contraiu levemente. Não sabia se deveria reclamar ou elogiar essa trama clichê, que me deu uma chance de vingança. Isso não é a hilária Liu Huyan? Aqui está com ele a Bai Sizi? Inesperado, mal afastei os zumbis. Voltei e ainda encontrei duas belas mulheres. Lembro que aquela mulher era muito desdenhosa com o irmão Dai na época. É justo você ver como isso será resolvido agora. Como resolver? Liu Huyan fica comigo. Quanto às outras, vocês decidem. Dai Jiali também falou neste momento. Wen Yan e os outros riram, excitação como se tivessem ganhado na loteria. Me ignorando completamente, ouvindo as palavras dessas pessoas, Liu Huyan franziu a testa. Nunca me senti tão enojada. Vocês, lixo, poderiam ter um pouco de decência? Seus pais ensinaram isso a vocês? Liu Huyan, por si só, não sabia por quê, mas ao enfrentar os outros, ela recuperou sua antiga arrogância. Liu Huyan, você ainda é tão ingênuo até agora. Você realmente acha que a família Mo também vai te proteger? É mesmo. É mesmo. Liu Huyan, sua família agora mal consegue se proteger. Não sonhe mais em ser uma princesa. De repente, Liu Huyan foi cercada por zombaria, especialmente a frase sua família mal consegue se proteger atingiu sua dor. Irmãos, parem de besteiras, peguem-nos rapidamente. Vamos embora depois de vasculhar a comida. Dai Jiali gritou, e essas poucas pessoas imediatamente se aproximaram. Não vamos comer. Neste momento, eu, que tinha terminado de pensar em que método usar para me vingar, ri ao ver essas pessoas. Para ser honesto, eu sempre fui uma pessoa razoável. Se vocês se ajoelharem e se curvarem para mim agora, talvez eu os deixe ir. Quem é esse louco? Você acha que pode assustar as pessoas apenas dizendo algumas palavras? Por que você finge tão bem? Um deles disse com grande desprezo. Ele avançou direto, planejando me dar uma lição, mas no segundo seguinte. O homem só se lembra da última vez que viu um pedaço de ferro e então tudo ficou escuro, ele foi arremessado para trás. Caiu molemente aos pés de Dai Jiali. Vendo essa cena, todos ofegaram. Meus olhos em Y_bin_475 para ele se acalmaram. Depois de recolher o pedaço de ferro, eu varri a todos com uma expressão calma, e Dai Jiali foi o primeiro a reagir. Parece que encontramos um osso duro. Ele deu um sinal para um dos lacaios da aliança, e então enfiou a mão no bolso e segurou uma faca pequena. Este colega me parece um pouco familiar. Sua mão também é boa, mas você quer ser um herói salvando a beleza diante de nós. Ainda é muito verde, para mim, mas as palavras de Dai Jiali não tinham terminado. Minha figura apareceu diante dele, agarrando seu pescoço com uma mão. Irmão Dai! Vários capangas exclamaram. 377 mas nenhum deles ousou se aproximar. Dai Jiali emitia sons abafados e tentava afastar minha mão.
378 descobriu que ele não conseguia mover nem um centímetro. Acompanhado pela sensação de sufocamento, o arrogante Dajjal, 379 murmurou palavras de súplica pela boca. Soltei-o com um riso e joguei-o no chão. 380 levantei o pé e pisei em sua cabeça. Dajjal, que momentos antes estava todo orgulhoso, agora com a cabeça pisoteada, 381 não só não ousava se mover, mas também começou a implorar seriamente. Não, não. 382 eu estava brincando antes. Não leve a sério, não leve a sério. Me dê uma folga. 383 todas as coisas neste supermercado são suas. Nós vamos embora imediatamente. Ouvindo as súplicas sinceras de Dajjal, 384 meu pé apertou um pouco mais, e perguntei, você ainda não se lembrou de mim? Parece que você realmente não se importa com os outros. 385 mas não se preocupe, a partir de agora você vai lembrar do meu nome, Su-Hong. Su-Hong. 386 Dajjal tremeu ao ouvir isso, como se tivesse ouvido algo terrível, e se lembrou. 387, certo? Não tenha medo, eu disse. 388 eu sempre fui uma pessoa razoável, então não vou te dificultar muito. O jogo que estamos jogando, 389 a partir de agora, se você não fizer nenhum barulho, eu te deixarei ir. Dizendo isso, inclinei-me e agarrei um dedo. 390 imediatamente, Dajjal soltou um grito de dor. Você disse, mas sou generoso. 391 vou te dar mais uma chance. Eu disse, pisei em sua mão e quebrei outro dedo. 392 assim, joguei o jogo com um sorriso no rosto, e logo Dajjal desmaiou de tanta dor. Depois de terminar isso, 393 levantei a cabeça e olhei para os outros. Ok, é a vez de vocês brincarem. Os capangas, que já estavam apavorados, 394 como eles ousariam me desafiar? Vendo Dajjal em estado grave, sem hesitar nem um pouco, 395 eles fugiram. Levantei a mão levemente e cuspi as palavras Corvo do Vento pessoalmente. 396 instantaneamente, aqueles que queriam fugir foram esmagados no chão por uma pressão imensa. O que está acontecendo? 397 o que aconteceu? Por que há tanto vento de repente? O Corvo do Vento não conseguia prender as pessoas completamente. 398 alguns, impulsionados pelo medo, tentaram fugir novamente, mas após 2 segundos o Corvo do Vento atacou novamente. 399 um grupo de pessoas caiu no chão em várias poses, emitindo gemidos. Eu me aproximei de quem tinha falado 400 mais, segurando um pedaço de pau. Olhei, mas nenhum deles ousou se aproximar. Dajjal emitia sons abafados e tentava afastar minha mão. Descobriu que ele não conseguia mover nem um centímetro. Acompanhado pela sensação de sufocamento, o arrogante Dajjal murmurou palavras de súplica pela boca. Soltei-o com um riso e joguei-o no chão. Levantei o pé e pisei em sua cabeça. Dajjal, que momentos antes estava todo orgulhoso, agora com a cabeça pisoteada. Não só não ousava se mover, mas também começou a implorar seriamente. Não, não. Eu estava brincando antes. Não leve a sério, não leve a sério, me dê uma folga. Todas as coisas neste supermercado são suas, nós vamos embora imediatamente. Ouvindo as súplicas sinceras de Dajjal, meu pé apertou um pouco mais, e perguntei, você ainda não se lembrou de mim? Parece que você realmente não se importa com os outros. Mas não se preocupe, a partir de agora você vai lembrar do meu nome, Su-Hong. Su-Hong. Dajjal tremeu ao ouvir isso, como se tivesse ouvido algo terrível, e se lembrou. Certo? Não tenha medo, eu disse. Eu sempre fui uma pessoa razoável, então não vou te dificultar muito. O jogo que estamos jogando. A partir de agora, se você não fizer nenhum barulho, eu te deixarei ir. Dizendo isso, inclinei-me e agarrei um dedo. Imediatamente, Dajjal soltou um grito de dor. Você disse, mas sou generoso. Vou te dar mais uma chance. Eu disse, pisei em sua mão e quebrei outro dedo. Assim, joguei o jogo com um sorriso no rosto, e logo Dajjal desmaiou de tanta dor. Depois de terminar isso, levantei a cabeça e olhei para os outros. Ok, é a vez de vocês brincarem. Os capangas, que já estavam apavorados. Como eles ousariam me desafiar? Vendo Dajjal em estado grave, sem hesitar nem um pouco. Eles fugiram. Levantei a mão levemente e cuspi as palavras Corvo do Vento pessoalmente. Instantaneamente, aqueles que queriam fugir foram esmagados no chão por uma pressão imensa. O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que há tanto vento de repente?
A pressão do vento não conseguia prender as pessoas completamente. Alguns, impulsionados pelo medo, tentaram fugir novamente, mas após 2 segundos a pressão do vento atacou novamente. Um grupo de pessoas caiu no chão em várias poses, emitindo gemidos. Eu me aproximei de quem tinha falado. Mas, segurando um pedaço de pau, olhei para ele de cima. Maninho, eu errei. Todos nós fomos coagidos por Dagiari, não somos aliados dele. Foi a sua boca que falou agora, não foi? Você ousa falar sobre minha pessoa? Eu bati diretamente na boca dele com um pedaço de ferro em brasa, espalhando espuma e sangue em um instante. Misturado com um monte de dentes. Eu sou uma pessoa de bom coração, fiz o mesmo com todos. Fiz isso de forma justa e imparcial, e imediatamente houve lamentos no chão. Certo, vamos pegar mais algumas coisas úteis. Vamos cuidar deles mais tarde. Virei-me e disse a Liu Huyan, que me olhava naquele momento. Um sentimento muito estranho também nasceu em seu coração. Ela está protegendo ele? Essa sensação é bem boa. E comparado com esses bandidos, Su Hong parece realmente razoável. Sobre o que fez. Foi por causa de sua teimosia anterior. Embora os métodos de Su Hong fossem muito exagerados, ele nunca teve amigos. Parece que não é totalmente inaceitável. Liu Huyan pensava desordenadamente, esquecendo-se do que estava fazendo. Pegou itens da prateleira sem pensar. Durante esse tempo, Bai Sizi a chamou várias vezes, mas ela não reagiu. Irmã Huyan. Sem saída, Bai Sizi a cutucou, e Liu Huyan finalmente percebeu. Sizi, o que aconteceu? Ao ouvir a pergunta de Liu Huyan, Bai Sizi disse com muita incerteza. Irmã Huyan, eu tive uma alucinação agora? Por que Su Hong acenou com a mão e todos eles voaram para longe? As expressões faciais de Bai Sizi eram muito ricas neste momento. Ela ficou extremamente tensa depois que Dagiali e os outros apareceram. Ela pensou que Su Hong sozinho não seria páreo para aquelas pessoas, mas o resultado foi inesperado. O que a fez duvidar ainda mais da vida foi que Liu Huyan parecia nada surpresa. Na verdade, Liu Huyan ainda estava surpresa ao pensar nisso agora. Mas ela já tinha testemunhado antes, a força que a controlava, a força que ela considerava algum tipo de superpoder, como telecinese. Então Liu Huyan contou a Bai Sizi o que ela pensava. Embora o som de suas conversas fosse baixo, eu podia ouvir claramente de perto. Sabendo que Liu Huyan pensava assim, eu não fui lá negar. Felizmente, deixei-os pensar assim. Amarrei aquelas pessoas com cordas, independentemente de estarem vivas ou mortas, e as amarrei juntas. Joguei-as diretamente para fora e quebrei as pernas de todos. Assim, eles sofreram o tormento do sol forte. Enquanto esperavam ser devorados por zumbis quando a escuridão caísse. Então eu levei Liu Huyan para longe da área do supermercado. Comecei a procurar um novo refúgio. Eu conheço um lugar perto, o salão de ensaios de música de uma escola. As portas e janelas são trancadas com ferro, o espaço interno é grande e como está sempre trancado, com certeza não há zumbis. Vamos seguir o conselho da Sizi. Como ainda não está escuro, vamos sair logo. Rapidamente, encontramos o salão de ensaio que Sizi mencionou. 427 conforme ele disse, a segurança é muito boa, com grades trancadas por fora. 428 a outra grade na porta e apenas algumas janelas pequenas, então mesmo que estivessem abertas, os zumbis não conseguiriam entrar. 429 Sizi, como entramos? Liu Huyan puxou a grade, pensando se teriam que arrombar a fechadura. 430 use isto. Com isso dito, Bai Sizi tirou um molho de chaves e abriu a fechadura diretamente. 431 Sou do departamento de música, e fui designada para gerenciar o salão de ensaio. Não esperava que seria útil neste momento. 432 Ótimo, então ficaremos aqui por um tempo. Falando nisso, você estuda música? 433 O que você estuda? Sim, eu estudo saxofone e coisas assim. Então você sabe como praticar a técnica labial? 434 Continuou perguntando. Sim, para tocar essas coisas, é preciso treinar a técnica labial todos os dias. 435 Caso contrário, é difícil progredir no timbre da música. Bai Sizi respondeu com uma expressão pura. Então ensine Huyan hoje. 436 Deixei-a praticar com você também. Eu disse com um sorriso. Por quê? 437 Ele não entende muito bem. No Apocalipse, por que ainda ensinamos Huyan a estudar música? 438 Estudar música aumenta a taxa de sobrevivência? Bai Sizi não entende o que quero dizer, mas Liu Huyan, que tem crescido nos últimos 2 dias.
439 Logo soube que meu propósito não era simples. Olhei para o relógio e percebi que ainda estava cedo antes de escurecer, então carreguei mais 6 vezes do supermercado. 440 Suspiro, o sistema ainda não é forte o suficiente. Não pode haver um espaço de sistema? Carregar assim é muito problemático. 441 Eu realmente quero hipnotizar o sistema também, para que ele me traga coisas boas. Com o pôr do sol. 442 Os zumbis também se tornaram gradualmente mais ativos. Neste momento, as duas mulheres já haviam arrumado o salão de ensaio, arrumaram um lugar para dormir com cobertores e começaram a descansar. 443 De repente, senti um calor nas minhas costas e logo um par de mãos me abraçou. Quando me virei, 444 Vi Liu Hui enterrando o rosto bem fundo, parecendo esperar por algo. O que você está fazendo? 445 Podemos apenas descansar hoje? Liu Huiyan congelou por um momento, depois seu rosto ficou vermelho como se fosse sangrar. 446 Eu dormi hipnotizada, pensei que ela estava um pouco incoerente, sem saber como explicar seu comportamento. 447 Embora ela já entendesse, era a primeira vez que ela vinha até mim por iniciativa própria, e ela não pôde deixar de mostrar uma expressão mais triste do que ser rejeitada em uma confissão. 448 Neste momento, também abri silenciosamente o painel e dei uma olhada nas informações de Liu Huiyan. 449 Status: vergonha. Hipnose? Depois de confirmar que eu não hipnotizei Liu Huiyan, vamos seguir o conselho da Cizi. Vamos sair antes que escureça. Logo encontramos o salão de ensaio que Bai Cizi mencionou. Como ele disse, a segurança é muito boa. Há uma porta trancada do lado de fora. Há outra fechadura na porta e apenas algumas pequenas janelas nas janelas. Mesmo que estejam abertas, os zumbis não conseguirão passar. Como a Cizi vai entrar nisso? Liu Huiyan puxou a porta, pensando se deveriam arrombar a fechadura. Use isto. Com isso, Bai Cizi tirou um molho de chaves e abriu a fechadura diretamente. Sou do departamento de música e fui designado para gerenciar o salão de ensaio. Não esperava que fosse útil agora. Bom, vamos ficar aqui por um tempo. A propósito, você estuda música? O que você estuda? Sim, como saxofone. Você também tem que praticar técnicas de embocadura? Eu continuei a perguntar sem parar. Sim, praticar essas coisas requer treinamento de técnicas de embocadura todos os dias. Caso contrário, é difícil progredir no tom da música, respondeu Bai Cizi com uma expressão pura. Então, ensine Huiyan hoje. Deixe ele praticar com você também, eu disse com um sorriso. Por quê? Ele não entende bem, já que estamos no apocalipse. Por que ainda ensinar Huiyan a aprender música? Aprender música aumenta a taxa de sobrevivência. Bai Cizi não entendeu meu ponto de vista, mas Liu Huiyan, que cresceu gradualmente nos últimos 2 dias. Imediatamente soube que meu objetivo não era simples. Olhei para o relógio e descobri que ainda faltava muito para escurecer, então voltei ao supermercado e carreguei mais 6 vezes, 5 vezes. O sistema ainda não é poderoso o suficiente. Não pode me dar um espaço de sistema? É tão problemático carregar assim. Eu realmente quero hipnotizar o sistema também, para que ele me traga algumas coisas boas. Com o pôr do sol, os zumbis gradualmente se tornaram mais ativos. Neste momento, as duas mulheres já haviam arrumado a sala de ensaio, colocado tapetes para fazer um local de dormir e começaram a descansar. De repente, um calor veio das minhas costas, seguido por um par de mãos que me abraçaram. Quando me virei, vi Liu Huiyan enterrando o rosto muito baixo, parecendo esperar por algo. O que você está fazendo? Podemos descansar hoje? Liu Huiyan ficou atordoada por um momento, e então seu rosto ficou vermelho como se fosse sangrar. Acabei de dormir e pensei que... Ela gaguejou um pouco, sem saber como explicar seu comportamento. Embora já fosse madura, era a primeira vez que ela se aproximava por conta própria, e não pôde deixar de mostrar uma expressão mais desconfortável do que uma rejeição de confissão. Neste momento, eu silenciosamente abri o painel e dei uma olhada nas informações de Liu Huiyan. Estado: vergonha. Hipnotizada? Após confirmar que não havia hipnotizado Liu Huiyan, não pude deixar de ficar um pouco surpreso. Eu não tinha intenção de procurar Liu Huiyan, mas como ela mesma veio até mim, não havia razão para eu recusar. 452 Naquele momento, Liu Huiyan, sem que eu a tivesse hipnotizado, caminhou em minha direção. 453 Em seguida, duas mãos me abraçaram, exigindo que eu completasse a tarefa de check-in de hoje, o que me deixou um pouco surpreso.
454 Eu não tinha intenção de procurar Liu Huyan, mas como ela mesma veio até mim, não havia razão para eu recusar. 455 Em seguida, ouviu-se o som de vidro quebrando no quarto. 3 horas depois, Liu Huyan, encolhida em meus braços, disse em voz baixa, 456 obrigada hoje, e me desculpe pelas coisas do passado. 457 Momentos depois, cansada, adormeci. Descansei à tarde, levantei-me e desviei o olhar para Bai Cizi, que ainda não havia feito o check-in. 458 Você dormiu. Eu verifiquei o status do painel de Bai Cizi. 459 Pânico, culpa. Quem está dormindo não entra em pânico. 460 Eu não pude deixar de sorrir, cheguei perto de Bai Cizi, estendi a mão e acariciei sua cabeça. Só então Bai Cizi parou de fingir. 461 Quando ela levantou a cabeça, seu rostinho ficou corado. Tem alguma coisa? Não tenha medo. 462 Eu só vim ver você. Bai Cizi originalmente queria se esquivar, mas quando minha mão pousou em seu rosto, 463 A culpa em seu coração foi aliviada. Essa sensação a fez incapaz de recusar. Eu a beijei nos lábios habilmente. 464 Não, não. 465 A respiração de Bai Cizi ficou ofegante, seu coração acelerou. Ela também não sabia o que estava acontecendo, sabendo que deveria recusar. 466 Mas ela não conseguia me recusar, apenas queria se entregar a esse momento de segurança. Habilidade de recompensa. 467 Fogo de chama. Manipula chamas especiais para combate e obtém resistência ao fogo. 468 Check-in concluído, recompensa recebida. Voltei para perto de Liu Huyan, e o humor de Bai Cizi caiu novamente. 469 Mais forte do que a primeira vez que se sentiu culpada, vendo-me não muito longe, Bai Cizi engoliu em seco. 470 Contanto que fique quieta, deve ficar tudo bem. Um dia, Liu Huyan abriu os olhos. 471 Sentindo que eu a acariciava, ela não resistiu mais. Mas quando tocou na mão de outra mulher, ficou atordoada. 472 Cizi. Liu Huyan se assustou e acordou, vendo a cena diante dela como um terremoto. 473 Bai Cizi estava deitada atrás de mim, suas mãos massageando meu pescoço. Por um momento, Liu Huyan ficou com o cérebro travado. 474 Meu homem e minha melhor amiga? Irmã Liu Huyan, me desculpe. 475 Tudo bem, desde que não haja uma próxima vez, tudo bem. Ao ouvir isso, Bai Cizi sentiu, e neste momento, Liu Huyan, sem ser hipnotizada por mim, aproximou-se de mim voluntariamente. Imediatamente, um par de mãos me abraçou e exigiu que eu completasse a tarefa de check-in de hoje, o que me surpreendeu um pouco. Eu não pretendia procurar Liu Huyan, mas como ela já veio por conta própria, não havia razão para eu recusar. Então, sons de vidro sendo inseridos soaram na sala, e 3 horas depois, Liu Huyan encolheu-se em meus braços e disse baixinho. Obrigado hoje, e sinto muito pelas coisas do passado. Pouco depois, adormeci exausto, levantei-me após descansar a tarde toda, e voltei minha atenção para Bai Cizi, que ainda não tinha sido verificada. Você dormiu? Eu olhei para o painel de Bai Cizi. Status. Pânico, culpa. Uma pessoa que dorme não fica em pânico. Não pude deixar de rir, cheguei perto de Bai Cizi, estendi a mão e acariciei a cabeça de Bai Cizi, e então Bai Cizi parou de fingir. Quando ela ergueu a cabeça, seu rostinho ficou corado. Algo errado? Não tenha medo. Eu só vim te ver. Bai Cizi originalmente queria se esquivar, mas quando minha mão pousou em seu rosto, a culpa em seu coração foi aliviada. Essa sensação a deixou incapaz de recusar. Com familiaridade, beijei os lábios de Bai Cizi. Não! A respiração de Bai Cizi ficou ofegante, o coração acelerado. Ela também não sabia o que estava acontecendo consigo mesma. Claramente, ela sabia que tinha que recusar. Mas ela não conseguia me recusar, só queria se entregar a esse momento terno. Habilidade de recompensa. Fogo mágico. Controle chamas especiais para combate. Ganhe resistência ao fogo. Check-in concluído, recompensas recebidas. Voltei para perto de Liu Huyan, e o humor de Bai Cizi afundou novamente. Mais intenso que a culpa da primeira vez. Vendo-me não muito longe, Bai Cizi engoliu em seco. Basta ficar quieto, e tudo ficará bem. Um dia, Liu Huyan abriu os olhos. Sentindo-me ser acariciada por mim, ela não resistiu mais. Mas quando ela tocou a mão de outra mulher, ela ficou chocada. Cizi,
Liu Huyan levantou-se assustada e viu a cena diante dela como um terremoto. Bai Sisi estava deitada nas minhas costas, massageando meu pescoço com as duas mãos. Por um momento, a mente de Liu Huyan travou. Meu homem e minha melhor amiga. Liu Huyan, sinto muito. Tudo bem, desde que não aconteça da próxima vez. Ao ouvir isso, Bai Sisi ficou ainda mais culpada. E descontroladamente se jogou nos meus braços. O sorriso de Liu Huyan congelou. Bai Sisi, o que você está fazendo? Desculpe, irmã Liu Yan, eu também não tenho muita certeza do que está acontecendo. Eu, acidentalmente, você acha que sou fácil de enganar? Solte minha mão. Bai Sisi quis soltar a mão, mas ao pensar em como se sentiria longe de mim, não conseguia se mover. Não consigo, irmã Liu Yan. Por que não consegue? Desculpe, eu não sei. Você só sabe dizer desculpas? Quanto mais Liu Huyan falava rudemente, mais Bai Sisi se sentia culpada. Quanto mais forte ela me abraçava, mais ela se aproximava. Ele já não podia ser perdoado, nem mesmo por si mesmo. Em vez de se torturar, é melhor ficar grudado em mim para sempre assim. Liu Huyan não tinha mais remédio. Então ela se jogou nos meus braços, empurrando Bai Sisi para fora, e disse com uma expressão afetuosa: Su Hong, beije-me. Fiquei radiante de alegria e disse com um sorriso: a felicidade veio tão de repente. Cheque incompleto. Recompensa. Poção de aprimoramento. Cheque incompleto. Recompensa. Faca pesada de liga metálica. Após desfrutar de um momento de paz, chamei as duas. Está na hora de sair. Hoje iremos direto para o dormitório feminino para trazer todas as que ainda estão vivas. Ok. Liu Huyan fez beicinho, pensando, Su Hong é realmente ganancioso, querendo encontrar mais pessoas. Quanto a Bai Sisi, ela não tinha mais objeções, só queria ficar perto de Su Hong. Dormitórios, feminino. Os três saíram juntos, mas Bai Sisi e Liu Huyan não ficaram mais juntos. Em vez disso, cada uma ficou de cada lado meu, como água e fogo. Isso deu uma dor de cabeça a Su Hong. Mantenham-se perto de mim, não se afastem muito. Sim, você é o melhor. Liu Huyan começou a falar mais, e por causa de Bai Sisi, ela aprendeu a fazer charme. Eu entendi. Bai Sisi respondeu me abraçando. Isso está tão desolado. Liu Huyan terminou de falar. Rugidos. Um a um, os zumbis rugiram e correram em nossa direção. Levantei a mão e comecei com um ataque de lâmina de vento. E um punhado de chamas roxas, que joguei para fora. As chamas entraram na lâmina de vento e o fogo se expandiu instantaneamente. Os zumbis brancos foram incendiados e queimados. Liu Huyan olhou para mim com os olhos brilhando. Então meu homem tem outros superpoderes. Parece ainda mais bonito. Entramos com sucesso no primeiro andar do dormitório, mas após a busca, não encontramos ninguém. Sem palavras, fui para o segundo andar, limpei os zumbis do corredor e olhei para a cena de destruição por toda a parte. Esperávamos que ninguém viesse, mas não esperávamos ganhar lembranças. Será que a ajuda chegou? 502 podem nos salvar? A porta se abriu e o lado de fora já estava seguro. Sou apenas um sobrevivente das redondezas. 503, mas só algumas pessoas não são problema. Uma garota de estatura pequena e aparência encantadora abriu a porta hesitantemente. 504 olhei para baixo e quase não a vi, apenas pela enorme diferença de altura entre nós. Cheguei a duvidar que fosse uma universitária. 505 e neste momento, atrás daquela garotinha na porta, escondia-se outra garota que se parecia muito com ela. 506 parecem um par de irmãs de verdade. Olá, somos sobreviventes das redondezas. Podem me chamar de Su Hong. 507 você. Olá, eu sou Tang Van. Meus lábios estavam levemente entreabertos, olhando para mim com um pouco de medo. Eu reuni algumas pessoas. 508 estamos procurando sobreviventes por aqui. Vocês querem se juntar à minha equipe? Fui muito amigável. 509 além disso, havia algumas garotas atrás de mim. Tang Van gradualmente baixou a guarda e concordou em aceitar. Tang Van. 510 classificação S estado, faminto, tenso, espírito. 511 recompensa, núcleo dourado, cor dourada. 512 após o uso, você ganhará habilidades especiais. Ao matar certos zumbis, há uma chance de cair núcleos dourados de diferentes qualidades. 513 Tangmon, classificação S estado, 514 faminta, assustada. Espírito, recompensa, manual de fortalecimento. 515 Esses núcleos dourados não são apenas do sistema.
Matar zumbis também pode fazer com que esses itens caiam, o que significa que existem outras forças extraordinárias. 516 Para lidar melhor com esses desconhecidos, parece que terei que me dedicar mais todos os dias, manter a frequência de recompensas diárias. 517 Depois de ver o painel do sistema, Su Hong levou as duas para continuar subindo. Assim que o grupo chegou ao terceiro andar, 518 Um grupo de zumbis se lançou sobre eles. Irmão Su Hong, por que não vamos procurar em outros andares? Há muitos zumbis aqui. 519 Ouvindo os gritos e rugidos, Tang Van ficou um pouco assustada. Eu permaneci completamente indiferente. Pelo contrário, disse com bom humor, é um nome feio, irmão Su Hong. 520 Por que você não me chama de maninho? Ah, Tang Van piscou. Irmãozinho Su Hong, vamos logo. 521 Há muitos zumbis, é muito perigoso. O rosto de Tang Van ficou um pouco vermelho. Um universitário usando esse tipo de apelido de garotinha. 522 Isso realmente me deixa envergonhado até a medula. Vendo os zumbis descendo do andar de cima, Tang Van ficou muito ansiosa. 523 Liu Huyan deu um tapinha em seu ombro para confortá-la. Não se preocupe, meu namorado é muito poderoso. 524 Mas há realmente muitos zumbis. Tang Van julgou pelo som. Logo não haverá mais. 525 Assim como Liu Huyan disse, reagi rapidamente, uma faca para cada um. Você pode nos salvar? Abra a porta, já está seguro lá fora. Eu sou apenas um sobrevivente das proximidades. Mas lidar com apenas algumas pessoas não é um problema. Uma garota pequena e bonita abriu a porta hesitante. Eu olhei para baixo e quase não a vi, apenas por causa da grande diferença de altura entre nós. Eu até duvidei que ela fosse universitária. E neste momento, atrás da garota pequena na porta, havia outra garota escondida que parecia muito com ela. Parecem ser duas irmãs. Olá, somos sobreviventes aqui perto. Pode me chamar de Su Hong. Você, olá, sou Tang Van. Minha boca se abriu um pouco olhando para mim, um pouco acanhada. Reuni algumas pessoas. Procurando sobreviventes por aqui, vocês querem se juntar à minha equipe? Eu fui gentil. Além disso, com várias garotas atrás de mim, Tang Van gradualmente baixou a guarda e assentiu em concordância. Tang Van. Dividir S, estado, com fome, tensa, espiritual. Recompensa, núcleo dourado, dourado. Após o uso, você ganhará habilidades especiais. Ao matar certos zumbis, há uma chance de cair núcleos dourados de diferentes qualidades. Tangmon, divisão S, estado. Fome, medo, espírito. Recompensa, manual de reforço. Esses núcleos de ouro não são apenas para o sistema, é possível que eles também sejam obtidos ao matar zumbis, o que significa que existem outras forças extraordinárias. Para lidar melhor com esses desconhecidos, parece que preciso fazer o check-in todos os dias com mais diligência, mantendo a frequência de obter recompensas diariamente. Depois de verificar o painel do sistema, Su Hong levou os dois e continuou subindo. Assim que todos chegaram ao terceiro andar, um grupo de zumbis avançou contra eles. Irmão Su Hong, por que não vamos procurar por outros andares? Há muitos zumbis aqui. Ouvindo os gritos do símbolo do pincel de cerâmica, Tang Van estava com um pouco de medo. Eu estava completamente impassível e disse com tédio, irmão Su Hong, isso não soa bem. Que tal você me chamar de irmãozinho? Tang Van piscou. Irmãozinho Su Hong, vamos logo. Há muitos zumbis, é muito perigoso. O rosto de Tang Van corou um pouco, um estudante universitário usando um apelido de garotinha. Realmente me faz sentir uma vergonha avassaladora. Vendo os zumbis descendo do andar de cima, Tang Van estava ansiosa. Liu Huyan deu um tapinha no ombro dela para confortá-la. Não se preocupe, meu namorado é muito bom. Mas há muitos zumbis, disse Tang Van, julgando pela voz. Não haverá muitos em breve. Como Liu Huyan disse, reagi rapidamente, com uma faca em cada mão, e atravessei este prédio de dormitórios várias vezes. Neste momento, Tang Van entendeu que a poderosa de Liu Huyan não era uma farsa, mas a verdade. As poucas pessoas vasculharam o prédio, mas não encontraram ninguém. Com o ânimo em ordem, preparei-me para visitar outros prédios. 30 minutos depois, o mesmo procedimento foi repetido nas outras 3 construções. No entanto, no dormitório tão grande, realmente não havia ninguém. Então vamos voltar, antes que anoiteça. Fomos ao supermercado buscar algumas coisas. Depois de pegar os suprimentos, todos começaram a jantar. Tang Van e sua irmã Tang Nolian. Pegou apenas um saco de pão e uma garrafa de água mineral.
Podem comer o quanto quiserem, não se preocupem com o consumo. Olhei para as duas e disse. Liu Huyan e as duas começaram a conversar. A propósito, de qual departamento vocês duas são? Por que eu nunca ouvi falar de vocês? Somos calouras recém-chegadas. Mal chegamos e a universidade já virou isso. Eu realmente não prestei atenção a essas calouras. Que curso vocês estudam? Japonês. Liu Huyan não se surpreendeu com o curso, mas eu parei de me mover imediatamente ao ouvir. Isso significa que vocês duas têm um bom domínio do japonês, certo? Sim, somos a primeira e a segunda em nossas turmas. Então, se tiverem tempo, ensinem a Huyan e Cizi. Tang Van tinha dúvidas. Na ensaio noturno, ouvíamos apenas duas. O espaço era claramente um pouco pequeno. Então Tang Van sugeriu dormir nas cadeiras, mas eu recusei. Vocês duas durmam juntas em um quarto. Nós três ficaremos bem em um. Tang Van ficou em choque. Não entendeu muito bem meu arranjo. Mas você e a irmã Huyan não são namorados? E a irmã Cizi, ela não se importa. Eu disse com um sorriso malicioso. Tang Van ficou chocada, como se tivesse ouvido algo inacreditável. Na frente das duas irmãs. Eu abracei Bai Cizi e beijei seu rosto. O que vocês estão fazendo? Liu Huyan gritou insatisfeita e correu para meus braços, mostrando uma cena estranhamente harmoniosa. Isso trouxe um impacto psicológico inimaginável para as duas irmãs. Irmã, o que eles estão fazendo? Xiao Mo, não olhe. Tang Van tapou os olhos da própria irmã. Tang Van pensou que ficaria tudo bem quando escurecesse. Mas ao ver as três figuras ativas na escuridão e os sons que vinham de vez em quando, Tang Van e Tang Mo instantaneamente coraram até as orelhas. Xiao Mo, vamos dormir. Talvez o irmão Su Hong termine em breve. Tang Mo assentiu sem dizer uma palavra. As duas irmãs tentaram fechar os olhos, tentando abafar os sons externos, mas quanto mais fechavam os olhos, mais claramente ouviam. Certa manhã, Tang Van olhava para o teto sem expressão, tendo passado a noite em claro atormentada pelos sons. Você parece indisposto. Não dormiu bem ontem à noite? Perguntei sem jeito, olhando para Tang Van, que parecia desanimada. Não, é só que não estou acostumada. Tang Van explicou. Você deve estar com fome. Coma alguma coisa. Ontem vi que você não pegou nada. Sorri e peguei um pouco de comida para Tang Van, e agradeci por ela ter me dado a comida. Senti que tinha esperança e meu coração estava aquecido. Eu não esperava que Su Hong pensasse em tantas coisas, isso se deve ao hábito recente. Estendi a mão e toquei a cabeça de Tang Van, sentindo a grande mão em minha cabeça. O corpo de Tang Van ficou rígido. Seu rostinho corou rapidamente. Tang Van ficou um pouco tenso em seu coração, mas era muito confortável, e gradualmente ela relaxou. A tensão mental causada pela estimulação de ontem foi curada. Irmã, o que vocês estão fazendo? A voz de Tang Mo soou de repente atrás de nós. Tang Van se assustou e estremeceu. Tang Van sentiu como se tivesse sido pega em flagrante, e quis puxar a irmã para explicar. Mas nesse momento, soltei a mão naturalmente e toquei Tang Mo naturalmente. Tang Mo acordou instantaneamente. Olhei para mim confusa. Como estava entediado esta manhã, sentei-me ao lado de Tang Van. Conversei com as duas e ganhei bastante apreço delas. Mas, enquanto conversávamos, Bai Cizi acordou. A primeira coisa que ela fez ao abrir os olhos foi procurar por Su Hong. Huyan ainda não acordou. Posso te abraçar? Claro que pode. Respondi com um sorriso largo. Bai Cizi, com a boca ágil, sentou-se em meus braços e me deu um beijo de bom dia. Suas preocupações e pensamentos confusos em seu coração desapareceram assim que ela entrou em contato comigo. Essa cena fez o coração das duas espectadoras acelerar. Como se não conseguissem conter a excitação, vamos voltar para a cama e dormir um pouco. Tang Van puxou Tang Mo e se virou para deitar. A recompensa que Bai Cizi me deu, achei muito boa. Vou criar algumas se tiver a chance. Seria bom para proteger minha casa. Su Hong, posso chegar mais perto de você quando Huyan estiver acordada? Eu não disse que não podia. Toquei a pele delicada de Bai Cizi e disse, então está bom. Tive medo que você não gostasse se eu fizesse isso, e que você me deixaria com raiva e eu ficaria muito triste. Bai Cizi apertou minhas mãos em seus braços. Ela parecia ter mais algo a dizer, mas infelizmente Liu Huyan acordou. Sentindo-se mal desde que acordou, Liu Huyan se sentiu ainda pior ao ver essa cena. Quem acorda cedo pode roubar um beijo, né? Da próxima vez ela acordará mais cedo também, para afirmar seu direito de propriedade, mesmo que esteja muito cansada de manhã. Mas eu peguei por conta própria. Muito tempo depois, Tang Van,
que fingia dormir, fingiu ter acabado de acordar. Com o rosto vermelho, ela disse: "O que faremos hoje? Não há ninguém no dormitório. Para onde mais podemos ir? Vamos dar uma volta em outro lugar. Se não encontrarmos ninguém amanhã, sairemos daqui e procuraremos outro lugar." Às 10 horas, Su Hong e os outros forasteiros saíram novamente. Nosso destino desta vez é o refeitório, onde nunca estivemos. Ele não estava originalmente em minha área de busca. Embora houvesse suprimentos como carne e vegetais lá dentro, eu não tinha como conservá-los depois de trazê-los para cá. No entanto, agora é o único lugar que resta para vasculhar. Chegando ao refeitório, acabei de carregar meu cartão de refeição e, antes mesmo de comer qualquer coisa, Tang Van e Tang Mo viram o lugar familiar que conheciam. Agora, com tudo em pedaços, senti uma tristeza inexplicável. O refeitório parecia não ter zumbis, como o salão de ensaios, tinha uma porta de ferro. Os zumbis não conseguiam entrar? Percebi algo com agudeza e vi a bagunça no refeitório através da janela. Percebi que as coisas não eram tão simples. Claramente, este lugar havia sofrido um surto de zumbis, mas já havia sido resolvido por alguém. Tem alguém aqui dentro? Liu Huyan, que estava ao meu lado, também aprendeu a ser muito mais inteligente. Deve haver. Minha mão que segurava a maçaneta apertou lentamente. A porta de ferro sólida imediatamente começou a se deformar. Puxei com força do lado de fora. A porta então se deu sob o peso e quebrou. Assim que entrei, ouvi passos fracos no andar de cima. Parece que há bastante gente. Gesticulei para que esperassem lá embaixo, planejando ir sozinho ver o que havia no andar de cima. No entanto, antes que eu pudesse subir, do topo da escada virada, veio uma voz cheia de cautela. "Pare! Quem é?" "Claro, um ser humano." "Como se você me reconhecesse se eu dissesse meu nome." Senti um leve constrangimento. A pessoa no andar de cima ficou claramente confusa. "Mas o que vocês vieram fazer?" "Se querem vir se abrigar, contanto que não tenham mais intenções, podemos deixá-los subir." "Quantas pessoas são?" "Um total de 10. O outro lado disse sem hesitação. Ele pensou que ao dizer o número de pessoas poderia me intimidar. No entanto, meus olhos brilharam. Pensando que parecia que tinha dado sorte, perguntei impulsivamente: "Quantas mulheres são?" "Sim, bem. Como você se chama?" Eu levantei minhas sobrancelhas casualmente, varrendo um grupo de meninas que tremiam de nervosismo com varas e baldes. Finalmente, meu olhar pousou em uma. A garota mais bonita. "Olá, meu nome é Tan Xiaoya. Se quiser conversar sobre qualquer coisa, pode me procurar. E sua arma, por favor, deixe ali. Seus outros companheiros agora podem vir um por um, mas não podem usar armas." Olhando para Tan Xiaoya falando, não pude deixar de admirá-la. Ela tem um corpo muito padrão. Uma garota com linhas claramente cheias de vitalidade juvenil, a linha muscular da panturrilha grossa. No ponto certo, não a beleza de nenhuma donzela, de suas linhas abdominais ondulantes. Era evidente que a calma que ela demonstrava era totalmente forjada. Eu tinha imaginado tirar a pesada arma de liga metálica das minhas costas e entregá-la a ela. "Se você acha que não estou fazendo o suficiente, então fique com ela." Eu não queria ter que fazer isso, mas tenho que ser responsável pela segurança de todos. Tan Xiaoya ouviu isso e pensou que eu estava reclamando, e enquanto explicava sua dificuldade, ela estendeu a mão para pegar minha faca. Como resultado, Tan Xiaoya sacou a arma, quase caindo no chão. Felizmente, ela reagiu rapidamente e aumentou imediatamente a força de sua palma e pulso, estabilizando a faca que estava prestes a cair. Usando a força que ela empregava durante seus exercícios, ela mal conseguiu levantar a faca. Que brincadeira é essa? O que é isso? Que tipo de pessoa sã faz uma faca tão pesada? E ainda é uma faca de uma mão. Para não continuar forçando a imagem, Tan Xiaoya rapidamente colocou a faca de lado, retornando à sua persona de fóssil clássico e disse: "A arma é sua. Meus companheiros podem subir?" "Sim, podem." Tan Xiaoya colocou as mãos atrás das costas. Ela esfregou os dedos discretamente. Tan Xiaoya pensou que os outros abaixo também eram homens. Mas, para sua surpresa, quem subiu foi uma pessoa de elegância e generosidade que até ela não pôde deixar de olhar. Irmã Xiaoya. Essa pessoa é tão familiar, parece Liu Huyan. A garota ao lado de Tan Xiaoya logo a reconheceu ao ver Liu Huyan. Su Hong. Liu Huyan subiu, olhou para as poucas pessoas no segundo andar, e então correu até mim, tocando-me preocupada, e eu não fui nada polido. Belisquei a boca pequena de Liu Huyan e a beijei. Isso fez Liu Huyan corar instantaneamente,
Quanto a beijos, ela não estava mais tão envergonhada. Mas agora havia tantas pessoas, então Liu Huyan baixou a cabeça, para evitar que eu fizesse outras coisas na frente de tantos estranhos. Mas a aparência afetuosa ainda era invejável. Tan Xiaoya e os outros nunca tinham visto uma cena assim. As meninas coraram. Esta não deveria ser Liu Huyan, certo? Tan Xiaoya ficou um pouco confusa. Ela conhecia Liu Huyan, a famosa princesa do Círculo Rico. Mas na sua memória, como é que esta jovem senhora estaria a beijar e abraçar um homem? Logo Tan Xiaoya pensou em uma possibilidade. Agora é o fim do mundo e a ordem humana desmoronou. Liu Huyan é apenas uma mulher fraca. Talvez ela esteja sob ameaça agora que penso nisso. A impressão de Tan Xiaoya sobre mim piorou instantaneamente, mas Tan Xiaoya não disse nada. Ela apenas ficou olhando em silêncio. Olhando para mais uma pessoa subindo do andar de baixo, com uma aparência e figura de primeira qualidade, para Tan Xiaoya. Um pouco insegura, Wen Ya subiu e a seda branca se espalhou, como se não pudesse se separar de mim. A primeira coisa que ela fez ao subir foi vir até mim e ficar perto. Vendo isso, Tan Xiaoya ficou ainda mais convencida de seu palpite. Sentindo que Liu Huyan e essa garota estavam sob ameaça, ela cerrou os punhos. Mas por enquanto ela não planejava se intrometer, apenas se preocupava com as garotas ao seu redor. Mas no segundo seguinte, Tan Xiaoya agiu por reflexo, sentindo que duas lolis fofas e doces, que só chegavam à sua barriga, subiram do andar de baixo. E então elas correram rapidamente para o meu lado. Ok, nós aqui. Podemos conversar mais porque sua expressão está estranha. Você está desapontada porque tenho poucas pessoas. Eu não olhei apenas para Tan Xiaoya, mas Tan Xiaoya não ficou muito feliz. Ela olhou para aqueles que estavam no meio de todos. Eu, que ainda estava calmo, não pude deixar de dizer: você é um canalha. Fiquei pasmo. Com certeza não fiz nada. Como fui rotulado assim? O que eu fiz? Eu perguntei calmamente, sem raiva ou ressentimento. Você nem os poupou. Você é simplesmente demais. Não pense que eu não sei o que você fez com eles. Sua consciência não dói. Tan Xiaoya apontou para Tan Van e Tan Mon, com uma expressão de ódio. As outras garotas também me olharam assim, como se tivessem visto alguma tragédia. Entendendo, eu olhei para eles. De repente, não sabia bem como explicar. Felizmente, Tan Van também entendeu que Tan Xiaoya havia se enganado. Então ela se apressou a sair, mexendo as duas mãozinhas. Isso. Irmã mais velha, não é o que você pensa. O irmão Surrong é uma boa pessoa. Pareço pequena, mas na verdade sou estudante universitária e fui acolhida incondicionalmente. Nada aconteceu. Vendo a ansiedade de Tan Van, o coração de Tan Xiaoya derreteu. Ao mesmo tempo, ela se acalmou imediatamente. Você está falando a verdade? E Liu Huyan? Huyan explica, a namorada do irmão Surrong. Eles têm um bom relacionamento. Tan Van tentou explicar desesperadamente. Mas Tan Xiaoya de repente percebeu. Quando Bai Sizi se aproximou, ela ficou desconfiada novamente. Mal deu tempo de ela duvidar. Viu Liu Huyan olhando para mim com ternura nos olhos, como se eu fosse um tesouro. Ela não parecia estar sendo ameaçada, mas... Por que aquela garota também? Tan Xiaoya apontou para Bai Sizi e perguntou, se Liu Huyan é sua namorada. Por que Bai Sizi é assim também? Mas Tan Xiaoya não entendia mais, e ficou sem saber como explicar. Deveria dizer que os três têm um relacionamento especial? No momento em que Tan Xiaoya desconfiou, Bai Sizi falou suavemente. Eu sou a prima dela, sempre fomos assim, não pensem muito nisso. Prima? Tan Xiaoya franziu a testa e percebeu que talvez tivesse entendido mal. Então Tan Xiaoya se desculpou, envergonhada de sua imprudência, e ao olhar para mim novamente. A percepção de Tan Xiaoya mudou drasticamente. Oferecer proteção a 4 garotas sem fazer nada de excessivo. Isso é completamente um bom homem? Perdido em pensamentos, Tan Xiaoya também disse aos outros para não ficarem tensos. Nesse momento, Liu Huyan ficou em silêncio. Essa Bai Sizi se tornou minha prima do nada. Mentindo sem piscar, só querendo roubar Surrong de mim. Desculpe mesmo. Eu não sabia da situação de vocês. Pensei que fossem pessoas perigosas. Por isso agi assim com vocês. Não se preocupe. Então podemos falar sobre outras coisas? Podemos. O que você quer? Se você quiser comida, não nos importamos nem um pouco. Há muita carne fria aqui, mas o problema é que não podemos levá-la para fora. Não estou muito interessado em comida. Queria saber se vocês poderiam se juntar ao meu abrigo e sobreviver juntos no futuro. Fui franco sobre meu propósito, sendo honesto, se vocês fossem muitas pessoas.
Eu definitivamente concordaria. Mas nossa força é fraca, se eu entregar todos a você. E você não puder protegê-los, o que aconteceria? Diante da desconfiança de Tan Xiaoya, respondi simplesmente. Isso é simples, você pode se juntar primeiro, e eu compartilharei todos os recursos com vocês. Se você acha que não tenho essa capacidade, então podemos cancelar a cooperação, e vocês podem pegar os suprimentos à vontade. De qualquer forma, não há prejuízo. Vocês têm muitos suprimentos? Devo esvaziar um supermercado próximo? Você diz que são muitos? Após pensar repetidamente, Tan Xiaoya, que entendeu os prós e contras. Decidi em meu coração e então foquei meu olhar nos outros. Eu concordo em me juntar a você. Mas eles, irmã Xiaoya, eu apenas te ouvirei se você não se importa, eu também me juntarei. Tan Xiaoya era muito popular entre as pessoas ao ouvir que ela queria se juntar, os outros começaram a expressar suas opiniões. Jin, o sistema também emitiu um som de aviso. Tan Xiaoya, idade 20, classificação S. Recompensa projeto de gerador geral Xia Yuton, idade 19, classificação L. Recompensa projeto de mina terrestre Li Amo, idade 20, classificação L. Recompensa elixir de reforço. Neste momento, meu painel de controle, incluindo Tan Xiaoya, recompensas para um total de 7 garotas foram distribuídas. Dei uma olhada. Exceto por Tan Xiaoya, que tem classificação S, as outras são A. Nem precisei da classificação do sistema. Eu também pude ver que essas garotas poderiam ser consideradas bonitas. O gerador pode usar energia solar e eólica, geração de energia por meio de combustão de combustível, etc. Em pouco tempo, chegou a tarde. Durante esse tempo, exceto por mover os alimentos do salão de concertos, todos foram trazidos, e a porta quebrada do refeitório também foi diretamente bloqueada. Felizmente, ainda havia uma porta dos fundos para entrar e sair. Surron, caminhei muito hoje. Minhas pernas estão moles, você pode massageá-las? Dizendo isso, Liu Huyan colocou suas pernas longas e finas diretamente em mim. Olhando para sua aparência lamentável, era impossível recusar este pequeno pedido. Eu também acenei com a cabeça. Liu Huyan observou e, ao descobrir que ninguém estava olhando para cá, imediatamente me deu um beijo e fechou os olhos fingindo dormir. O segundo andar do refeitório tem compartimentos. No entanto, Tan Xiaoya removeu as mesas dos compartimentos e agora se tornaram quartos de descanso. Originalmente, cada um podia dormir em um quarto, mas eu ainda morava com Liu Huyan e Bai Sisi. Tan Huantamo moravam juntos. Ter compartimentos resolveu meu problema de falta de espaço privado e inconveniência para fazer check-in. Hoje à noite é como sempre. Demorou muito para adormecer Liu Huyan e Bai Sisi. Eu pretendia levantar para ir ao banheiro lá fora e voltar para continuar dormindo. No entanto, quando voltei, dei uma olhada no compartimento de Tan Huantamo. Esta era uma bela paisagem. Mas percebi algo. Consegui ouvir a respiração ligeiramente irregular delas e seus corpos tremendo. Estendi a mão e toquei. Suas testas estavam quentes, com febre. Se sentiu mal e não se atreveu a dizer, com medo de te incomodar, mas assim não pode ser. Tenho que mudar isso. Então, abri diretamente o painel do sistema e, depois de muito tempo, cliquei em hipnose. A função parceiras são mais dispostas a expressar pensamentos verdadeiros para você. Foi enviada diretamente e aplicada a todas as parceiras. Depois de fazer isso, planejei ir perguntar a Tan Xiaoya, para ver se havia algum remédio. Eu não tinha grandes esperanças. Mas, inesperadamente, havia uma pílula de fragrância para beber. Peguei o remédio para a febre na cantina. Chamei rapidamente as duas para acordarem. Irmão Surrong, disse Tang Van, abrindo a boca fracamente, emitindo um som que deixava os ossos dormentes. Não precisa me chamar de irmão agora. Venha tomar o remédio. A boca de cereja de Tang Van foi bloqueada com uma colher e fechada. O amargo remédio para a febre foi engolido em sua boca. Seu rosto estava muito vermelho agora. Não sei se foi por causa da febre ou por ser abraçada por mim, que ficou tão vermelha. Irmão Surrong, Tangmon, quando ele está com febre, pode ser um pouco temperamental e só quer fazer o que quer. Posso te incomodar? Por favor, não fique bravo. Ok. Eu sei. Coloquei Tang Van de volta e peguei Tangmon. Olhando para o rosto que não era diferente de sua irmã, se Tang Van não tivesse falado primeiro, eu teria um pouco de dificuldade em distinguir quem era quem. Acorde. Venha tomar o remédio. Tentei acordar Tangmo, vendo que ele nunca tinha falado comigo. Tangmo abriu lentamente os olhos. Eu transformei uma colher de remédio e a levei até ele. Como resultado, a boca de Tangmo estava bem fechada. Ele não parecia querer tomar o remédio. Você precisa tomar o remédio. Continuei a persuadi-lo.
Beba por mim, disse Tangmo muito baixinho. Era difícil imaginar que essa pessoa fosse o sonolento Tangmo. Isso é o que se chama de temperamento? Não. Talvez eu tenha acabado de dar o comando para se expressar mais facilmente, mas esse efeito não muda o pensamento. Portanto, tudo o que Tangmo quer fazer agora é o que ele realmente quer em seu coração. Não é que não possa ser feito. Eu não tinha muita certeza, mas então dei um gole no remédio para a febre e ainda estava pensando em como alimentá-lo. Nesse momento, Tangmo levantou a cabeça e se aproximou de mim, e seus lábios se tocaram. A pequena língua de Tangmo explorou primeiro, abriu minha boca e pegou o remédio para a febre. Logo o remédio acabou. Espere, você já acabou de tomar assim. Tangmo, o que você está fazendo? Eu estava prestes a soltá-lo quando descobri que Tangmo parecia ter se apegado a mim. Abriu os braços e me abraçou forte, sua boquinha se recusava a se separar, se eu quisesse poderia detê-la. Completamente poderia ter levantado Tangmo, mas vendo sua sinceridade, eu estava prestes a puxar a mão dela e a soltei. Não pude deixar de sentir um grande interesse, eu realmente queria ver até onde Tangmo seria teimosa. O que mais ela queria fazer? Na sala do avião, ouviu-se Tangmo em Tangmo. Tangmo 1. Arma de recompensa cristal negro em forma de mão. Neste momento, eu estava deitado no colchão. Soltei um longo suspiro, todo o meu corpo ficou tenso. Quem disse que Tangmo era teimosa? Essa Tangmo é incrível. Descansei um pouco, toquei a testa das duas. Descobri que a febre estava diminuindo gradualmente, então pensei em voltar. Assim que me levantei, fui puxado por uma mãozinha, não pode ir. Neste momento, Tangmo estava agarrada a mim. Seus olhos estavam turvos de febre. Depois de me fazer deitar novamente, suas pernas se penduraram diretamente em mim, me abraçando como um travesseiro. Que os céus me julguem, para aqueles que não a provocaram. Tangvan, que ainda era tão sensata, eu realmente não usei o sistema em Tangmon, o uso recente. Apenas os tornou um pouco mais honestos. Irmãozinho Su-hong. De repente, a voz de Tangvan soou em meus ouvidos. Virei a cabeça para olhar. Tangvan, que estava em sono profundo neste momento, não sabia se estava sonhando ou o que. Sua mãozinha discretamente esticou-se e abraçou meu pescoço, quando acordei no dia seguinte. Tangvan, que tinha bebido vinho medicinal e dormido, não sabia o que tinha acontecido. Assim que abriu os olhos, viu que ela estava me abraçando. Neste instante, Tangvan congelou por meio século. Desculpe. Em seguida, Tangvan soltou a mão. Seu rosto ficou vermelho pela manhã. No segundo seguinte, ela finalmente viu Tangmo, e descobriu que sua irmã mais nova também estava grudada nela como ela. E claramente já estava acordada, mas ainda estava grudada em mim sem se mover, até que viu o olhar de Tangvan. Tangmo lentamente soltou, relutantemente saindo de meus braços. Ele usou aqueles lindos olhos. Olhou para mim com muitas emoções, claramente se lembrava do que tinha feito ontem, mas ainda não falava. Nem mostrou distanciamento de mim, pelo contrário, ficou mais próxima. Irmãozinho Su-hong. Desculpe, obrigado por cuidar de mim ontem. Não se preocupe, não esconda de mim se sentir mal no futuro. Isso só me causará mais problemas. Tangvan assentiu, como uma criança que fez algo errado. Ok, você descansa mais um pouco, eu vou procurar Mu Shui Sisi. Xiao Mu. O que você fez ontem? Tomei remédio. Tangmo disse, com um pouco de pânico. Sério? Que bom que você não chateou ninguém. Falando nisso, por que você tem um cheiro estranho em você? Talvez seja o cheiro do remédio. Tangmo ficou ainda mais nervosa. Liu Huyan olhou para a irmã com estranheza. Ela ainda não suspeitava de nada, mas ao abaixar a cabeça, viu uma mancha no lençol. Ele calculou secretamente os dias e percebeu que o período de Tangmo não era tão cedo. Ela não estava descansando bem. Seu corpo está desregulado? Liu Huyan completou o check-in. Recompensa, Elixir de fortalecimento. Bai Sizi completou o check-in. Recompensa, habilidade percepção. O alvo rastreado, após ser atacado por você, será marcado como alvo de rastreamento. A localização do alvo pode ser percebida por você por 1 minuto. Liu Huyan, você anda meio fraca ultimamente. Nada de bom dropou. Dei um tapinha na bochecha de Liu Huyan, pensando em voz alta. Parecia sentir minha insatisfação. Liu Huyan abraçou meus braços com as duas mãos e deu alguns beijos nos meus braços. Depois, colocou minha mão na cintura dela e enterrou a cabeça no meu peito. Se alguém de fora não soubesse, quem diria que a Liu Huyan de agora seria aquela princesa arrogante do passado que não dava mínima para ninguém? Conectando isso, perguntou,
Eu sou bonita? Sim, você é. Vendo Liu Huyan se tornar cada vez mais como um canário, provavelmente é a influência do sistema. Eu não acho isso irritante. Pelo contrário, estou bem curioso para saber o que Liu Huyan vai dizer. Coisas que ela não dizia normalmente. Quanto a Bai Sizi, ela está sempre ocupada, mas sempre morre rápido. Hoje ela quebrou o recorde e desmaiou diretamente. Marido. Liu Huyan estava aproveitando o tempo a dois naquele momento, perto do meu ouvido. Ela repetia a palavra marido para mim. Você acha que a Sizi é mais bonita, ou eu sou a mais bonita? Liu Huyan me fez sentir uma pressão. Eu não sabia o que dizer no começo, mas naquele momento. Liu Huyan me olhava com uma expressão cheia de expectativa e ansiedade. Hesitei por 0,2 segundos. Você é a mais bonita. A expressão de Liu Huyan então se tornou orgulhosa, com um leve sorriso no canto da boca. Parecia que ela não estava ansiosa antes.